Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai fazer o ensaio de determinação de água, de hidratação do sulfato de cobre. Então, o que acontece? Alguns sais são hidratados, como é o caso desse sulfato de cobre. A gente compra esse sal já com algumas moléculas de água já na estrutura desse sal. Tá? Então não sou eu que estou colocando água aqui, tá? Ele já vem de uma forma hidratada, então já está na fórmula dele aqui. Eu vou tampar para vocês não verem, porque a gente vai fazer esse cálculo, tá? Já vem na fórmula dele já alguns mols de moléculas de água, tá? Então para cada mol de molécula de sulfato de cobre tem alguns mols de molécula de água e a gente vai descobrir qual é essa proporção através desse ensaio, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer a gente tem aqui, ó, um cadinho de porcelana, tá? Então, ó, tô até colocando mais pertinho. Isso aqui é um cadinho de porcelana. Por que a porcelana? A porcelana, ela tem uma boa resistência ao choque térmico. E essa é uma porcelana que é considerada porcelana química, né? Então, ela precisa ter uma boa resistência, lógico, ao ataque químico e ao choque térmico. Então como eu vou colocar isso aqui diretamente no bico de Bunsen, que vocês já viram como funciona, né, quando a gente fez o teste de chama, como eu vou colocar aqui direto, então eu vou utilizar esse cadinho de porcelana porque como vai direto ao fogo, ele tem que ter uma boa resistência ao choque térmico, né, que eu vou aquecer muito ele. Muito bem, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a massa desse cadinho, tá? Porque a gente vai precisar dessa massa mais para frente. Bom, aqui a gente tem a balança, eu já tirei uma foto para vocês observarem como que ela é por cima. Vocês estão vendo que ela tem 4 casas decimais, tá? Então é 0,0000. Então são 4 casas decimais, 4 casas após a vírgula, né? E a gente vai utilizar, então, essa balança, que é uma balança analítica, para poder determinar a massa desse cadinho. Então, vamos lá. E vocês vão anotar aí, porque nós vamos fazer esse cálculo, tá? Então, coloquei aqui, fechei a balança. Vocês viram que eu abri e fechei. Por que fechei? Porque ela não pode ficar aberta, porque ela é muito sensível. 4 casas depois da vírgula, né? É muito sensível esse equipamento. Então, tem que ficar fechadinho para que ela se estabilize e eu consiga anotar qual é a massa desse cadinho. Anotem aí, ó. 47, 56, 25. Tá? 47, 56, 25. Eu vou então agora, eu já anotei a massa desse cadinho. Agora, o que eu vou precisar? Eu vou colocar uma massa de aproximadamente 2 gramas desse sulfato de cobre hidratado. Vou utilizar essa espátula, tá? Para poder pegar. Só que agora eu preciso saber exatamente qual é a massa de sal hidratado que eu estou colocando. Então, o que eu vou fazer? Vocês viram na foto que eu tirei aí do painel da balança que existe uma parte aqui escrito tara, né? O que significa essa tara? Se eu apertar essa tara, que é esse botão bem do meio aqui, ele zera a balança, né? Porque eu já anotei a massa do cadinho e agora eu já tenho essa massa. Agora o que me interessa é a massa desse sal. Eu preciso ter exatamente a massa desse sal hidratado, tá? Então eu vou determinar aproximadamente 2 gramas. Nesse caso, professora, mas não tem que ser preciso? Tem que ser preciso, mas aí a gente anota, tá? O aproximadamente 2 gramas é porque é o que a gente utiliza normalmente para fazer esse ensaio, porque aí eu sei mais ou menos quanto tempo que vai ficar lá no bico de Bunsen, tá? Mas a gente vai ter que anotar certinho com as 4 casas decimais. Então, ó, vou pesar, vocês estão vendo, ó, que ele é bem azulzinho, esse sulfato de cobre. Ele não emite, é um sal, ele não emite nenhum vapor, por isso que eu não preciso de máscara para utilizar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, aproximadamente 2 gramas. E aí, a gente vai anotar certinho aí qual é a massa, tá? Vou colocar aqui o mais próximo possível de 2. Beleza. Vamos fechar isso aqui. Vocês vão anotar agora aí qual é a massa desse sal.
Então, vou esperar só a balança estabilizar um pouquinho. A gente sempre espera ela estabilizar para poder determinar a massa. Anotem aí, 2,0168. 2,0168, tá? Essa é a massa, então, desse sulfato de cobre. Muito bem, vocês estão vendo que eu estou usando luva, tá? E agora também eu vou pegar esse cadinho aqui com essa luva e depois, para tirar daqui, porque vai estar quente, né? Eu vou utilizar a pinça. A gente evita de ficar pegando esse cadinho com a mão. Óbvio, né? Porque aqui eu tô com luva, mas com a nossa mão, porque a gente tem gordura, a gente tem suor na mão e isso pode contaminar o cadinho. E a gente precisa de uma massa que seja bem precisa, né? Até porque a gente está usando 4 casas decimais, isso pode contaminar. Bom, gente, então, o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar isso aqui, ó, no bico de Bunsen, para que as moléculas de água, elas sejam retiradas desse sal e que evaporem, tá? Então, o que eu vou usar para isso? A gente tem o bico de Bunsen, que vocês já viram como funciona lá quando a gente fez o teste de chama, né? A gente tem aqui um tripé, que é o que vai dar suporte para esse cadinho, e a gente tem aqui, ó, um triângulo de porcelana, onde eu vou colocar esse cadinho apoiado, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou acender o bico de Bunsen, tá? E vou fazer esse acendimento aqui. Lembra que tem que ficar na chama oxidante, ou seja, tem que ficar bem azulzinho, tá? Então, ó, tá aqui, tá uma chama bem azulzinha. E por que nesse ensaio eu tenho que ficar com uma chama bem azulzinha? Porque se eu deixar naquela chama amarela, que é a chama redutora, vou até colocar aqui para vocês, ó, se eu deixar essa chama aqui, ó, mais amarelada, né? E eu colocar o cadinho assim, esse cadinho vai ficar cheio de fuligem. E isso também pode afetar na massa do cadinho ao final. Então, eu tenho que sempre deixar uma chama o mais azulzinha possível, tá? E também eu não posso deixar um maçarico, né? Um negócio muito forte, porque senão eu posso até, por mais que a porcelana tenha uma resistência ao choque térmico, mas também ela não é milagrosa, né? Beleza? Então, agora eu vou colocar esse cadinho com o sal aqui no bico de Bunsen, tá? E aí a gente vai deixar aqui por entre 10 e 15 minutos para fazer o teste com o vidro de relógio. Combinado? Então, vamos lá. Bom, gente, então, ó, tá aqui, ele está desidratando. A gente vai deixar 10 minutos, mas eu vou só colocar aqui primeiro para vocês observarem que, ó, ele está começando a ficar embaçado, tá vendo o vidro de relógio? Eu acho que vocês estão conseguindo observar isso, né? Ele está embaçado. Por que está embaçado? Porque ainda está saindo, né? Lógico, tá bem no início, né? Eu coloquei ele aqui, já estou mostrando para vocês, para que vocês percebam aqui, o vidro de relógio está todo úmido. Então, isso quer dizer que ainda está evaporando água. Então, esse é o teste. A gente faz o teste, mas só lá no final. Eu vou até tirar aqui, inclusive está quentinho. Eu vou tirar para que vocês observem que agora o sal está desidratando. E aí eu faço esse teste com vidro de relógio daqui 10 minutinhos. Bom, então agora após 15 minutos, vocês viram que teve essa mudança de cor, né? Então a desidratação desse sal causa a mudança de cor dele, ele era azulzinho e olha o que aconteceu. E aí eu vou fazer o teste então com o vidro de relógio. Percebam que agora, ó, o vidro de relógio não está ficando embaçado, tá? Então, se não está ficando embaçado, isso é um indício de que toda a água que tinha para evaporar, todos os mols de moléculas de água que tinham
que estavam contidos nesse sal foram evaporados. Como já não está mais embaçando, como há indícios de que realmente todos os mols de molécula de água foram evaporados, então eu vou retirar esse vidro de relógio, ok? E aí a gente vai... vou colocar esse cadinho no dessecador. Já vou mostrar o dessecador para vocês. Bom, então vou pegar aqui o bico de Bunsen, tá? E vou transferir esse cadinho para esse dessecador, tá? Veja que, ó, estou utilizando a pinça, até porque está quente, né? E vou colocar aqui no dessecador. Agora, por que eu estou colocando aqui nesse dessecador? Alguns sais, eles têm a capacidade de se reidratar. Então, se tem muita umidade no ar, se pega um dia que tem uma umidade no ar muito alta, esse cadinho, esse sal, alguns sais podem absorver um pouco dessas moléculas de água, né, da umidade do ar e se reidratar. Óbvio que ele não vai se reidratar a ponto de ficar azulzinho aqui de novo, né? Não vai reidratar tudo, mas se ele se reidratar só um pouquinho, já pode dar diferença no resultado do ensaio. Então, eu deixo aqui nesse dessecador para que ele esfrie aqui, porque esse dessecador, vocês estão vendo aqui que tem aqui sílica gel aqui embaixo, é a mesma sílica gel, são aquelas mesmas pedrinhas que às vezes vocês encontram uns saquinhos nas roupas. Isso daí é para absorver a umidade do ar, né? Para que ele não fique muito úmido e acabe mofando, por exemplo, no caso das roupas. Aqui, então, eu coloco nesse dessecador para que, se tiver alguma umidade aqui do ar aqui dentro desse dessecador, quando eu abro e fecho, essa sílica absorve, tá? Então, o fato desse cadinho esfriar aqui dentro, eu tenho a certeza de que ele não vai se reidratar. Porque se eu tirei toda a água, se ele se reidratar, vai dar diferença depois no resultado do meu ensaio. Eu vou determinar a massa como se tivesse evaporado toda a água e ele pode ter absorvido um pouco de água do ambiente. Então, isso vai alterar o resultado final. Beleza? Então, vou deixar aqui então por uns 10 minutos para que ele esfrie. E aí a gente vai terminar esse ensaio. Bom, passado 10 minutos, então já esfriou o meu material aqui, ficou dentro do dessecador para que esse material não absorva a umidade do ar. Então agora eu vou pegar esse cadinho, vou levar até a balança e vamos ver qual é a massa desse material. Lembre-se que a gente tinha a massa do cadinho, a gente tinha a massa dele só do sal, certo? Então tinha do cadinho e mais a massa do sal. Se a gente juntar os dois, a gente tem a massa do cadinho mais a massa do sal hidratado. Agora a gente vai ter a massa do cadinho mais a massa do sal desidratado. Então veja, a diferença aí a gente consegue descobrir qual é a massa de água que foi evaporada. Tá? Veja só, agora eu deixei aqui estabilizando, então a massa de cadinho, anotem aí, do cadinho mais o sal desidratado, as duas coisas, porque foi depois que eu deixei esfriando, não tem como eu separar as duas coisas para pesar agora, né? Então agora a gente vai ter uma massa de 48,8318, então vamos repetir, 48,8318. Tá? 48,8318. Então, agora a gente vai fazer as contas para determinar qual é o número de moléculas, número de mol de moléculas de água que a gente tem nesse sal hidratado. Beleza? Então, vamos fazer os cálculos. Bom, pessoal, e ó, só para vocês observarem, vejam que esse sal é um sal azul, né? A gente tinha lá no início, vou até pegar aqui para vocês, a gente tinha um sulfato de cobre aqui hidratado, um sal azul,
né? Aí a gente desidratou, vocês viram no vídeo, inclusive, né, que ele foi perdendo aquele azul, porque esse sulfato de cobre, ele só é azul se ele estiver na forma hidratada, né? Então, conforme ele foi sendo desidratado, que a gente foi tirando as moléculas de água, o que aconteceu? Ele começou a ficar branquinho. Agora, olha só, ó. Eu começo a colocar água aqui, olha o que acontece, ele volta a ficar azulado. Por que ele volta a ficar azulado? Porque ele está entrando em contato com a água de novo. É óbvio que essa não é uma água que vai entrar na estrutura dele, né? Porque eu enchi de água aqui. Mas ele volta a se reidratar e quando ele volta a se reidratar, ele se torna azul de novo. Beleza, gente? E no nosso ensaio, o que a gente está fazendo? A gente está determinando qual é o número de mols de água para cada mol de sulfato de cobre. Ou seja, a gente está determinando aqui uma proporção entre eles, tá? Então, é o que a gente está fazendo, tá? A gente está determinando, isso é que é determinar o número de água de hidratação. Então, é o que a gente está fazendo. Bom, beleza. Então, você já sabe que é mol, você sabe calcular número de mol, sabe que, por exemplo, massa molar vem lá da tabela periódica, então agora tudo isso aqui vai ficar muito mais fácil. Por quê? Então, eu estou fazendo um link como mágica para vocês aí do nosso ensaio com toda essa teoria. Ó, a massa que a gente, e eu espero que vocês tenham anotado, porque eu falei para vocês anotarem aí quando eu estava dando o experimento, a massa do cadinho foi de 47,5625. Lembra, né? Temos aqui 4 casas após a vírgula, 4 casas decimais. A massa do sal que a gente utilizou para fazer o teste foi 2,0168 gramas. 2,0168 gramas. E depois a gente aqueceu tudo, depois de aquecido, a gente esperou esfriar, inclusive lá no dessecador, e a gente viu que aqui, ó, aí a gente não tinha como a gente separar, então a gente pesou cadinho mais material seco, né, ou material desidratado. Isso aqui desidratado é ele seco, então após ir para o bico de Bunsen, depois de desidratado, frio, tudo bonitinho, a gente teve uma última massa. Beleza, gente, então vamos lá. Ó, se eu quero achar número de mols, vocês já sabem que para eu calcular número de mols, eu sei que número de mols é igual a massa sobre massa molar, certo? Massa molar. Para ficar mais fácil aqui, eu vou sempre colocar que N é igual a M sobre MM, tá? Que é a massa molar. Beleza, então, ó, a gente quer achar o número de mols aqui, qual a proporção de números de mols entre sulfato de cobre e água, certo? Então, se eu quero saber a proporção deles, eu vou achar o número de mols de um e de outro. Então, beleza, então vamos ver aqui, ó. Então, vou ter que achar o número de mols de sulfato de cobre e vou ter que achar também o número de mols de água. É o que eu vou ter que fazer. Bom, então eu vou ter que, para isso, ter a massa do sulfato de cobre e a massa de água. A massa molar, lembra? A massa molar tá fácil, né? A gente vai lá na tabela periódica, eu já aprendi, já ensinei vocês, né? Eu já aprendi, é ótimo, eu também aprendi, por isso que eu tô ensinando vocês, né? Eu já ensinei vocês a como calcular isso. É só ir lá na tabela periódica. Então, aqui se você somar, ó, a massa do cobre mais a massa do enxofre, mais 4 vezes, porque são 4 oxigênios aqui, ó, 4 vezes a massa do oxigênio, você vai ter que a massa molar do sulfato de cobre, já fiz minha cola aqui, é de 159,609. Talvez o seu não dê tantas casas decimais, porque sua tabela periódica seja mais arredondada, mas beleza, para você ter uma ideia, já tá bom. E a água, se você for buscar 2 vezes o hidrogênio mais a massa do oxigênio, vai dar um valor de 18,01. Então, a gente lembra que isso aqui a gente achou na tabela periódica, olha como é importante você ter esse conceito, olha como é importante ter dado lá essa teoria, essa base teórica para vocês, porque agora a gente vai fazer o cálculo do nosso ensaio. Agora, eu tenho a massa molar que tá fácil, busquei na tabela periódica. Agora, o que eu preciso achar? A massa do sulfato de cobre e a massa da água, de acordo com o ensaio, tá? Bom, eu tinha o sal hidratado, ou seja, os dois juntos, ó, sulfato de cobre, né, não sei quantos de sulfato de cobre aqui, para não sei quantos de água, eu tinha sulfato de cobre junto com a água, ele estava hidratado, certo? Sequei, beleza. Aí, veja que as 3 massas que eu tenho são essas.
O que eu preciso? Eu preciso da massa apenas do sulfato de cobre, né? E sulfato de cobre desidratado, ou seja, seco, só ele. E eu preciso da massa de água. Como é que eu faço isso? Veja, aqui eu tenho a massa do cadinho, a última parte, a última coisa que a gente determinou lá no ensaio foi isso, ó. A massa do cadinho mais o sal desidratado, ou seja, o material seco, ou seja, sem água. Então, aqui eu tenho massa do cadinho mais sulfato de cobre só, sem ter a água, tá? Se eu tenho isso e logo no começo eu determinei lá a massa do cadinho, então veja, se eu tenho a massa do cadinho mais o sal desidratado, ou seja, ele seco, ou seja, só o sulfato de cobre, né? Eu tenho essa massa aqui, que é de 48,8318 gramas, né? Se eu fizer isso menos a massa do cadinho, o que vai me sobrar aqui? Só, né? Só vai sobrar aqui, ó, a massa do sal desidratado, certo? Então, dessa forma, eu já consigo achar, né? Então, que a massa do cadinho aqui eu já sei que é 47, só a gente determinou 47, 56, 25, né? Então, isso daqui vai me dar um resultado de 1,2693, tá? 1,2693. Isso dá gramas, né? Que eu tô falando de massa. Isso daqui o que é? É a massa do sulfato de cobre desidratado, ou seja, a massa do sal desidratado. Então, veja, isso eu já consegui aqui, ó, achar, tá? Então, vou colocar aqui, ó, massa sobre massa molar, então a massa do sulfato de cobre é igual a 1,2693, beleza? Agora, a gente ainda precisa achar a massa de água, porque para achar o número de mols de água, eu preciso ter aqui a massa de água. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho, lá no início, a gente pesou, ó, vou até colocar aqui com outra cor, inclusive, parecendo um carnaval aqui, mas é para vocês identificarem. Lá no início do ensaio, eu mostrei para vocês como a gente tarou a balança, vocês já sabem o que é tarar a balança, que eu mostrei para vocês. Como a gente tarou a balança, vocês já sabem que a massa aqui, ó, do sal hidratado, ou seja, daquele azulzinho, lá no começo, a massa que eu usei para ensaio foi 2,0168. Né? Então, veja, ó, a massa do sulfato de cobre, mais água, não sei quantos que eu tenho aqui, ó, quantos mols, nem quantos mols aqui, então vou colocar até, vou apagar aqui, fazer mais direitinho, né? Então, eu sei que, ó, a massa vou colocar Y sulfato de cobre, porque eu não sei, para X H2O, que eu também não sei. Isso daqui é igual a 2,016, ou 2,0168 gramas. Beleza. E eu sei que a massa do sulfato de cobre, ou seja, só do sulfato de cobre, a gente acabou de determinar aqui, ó, é 1,2693. Então, veja, se eu fizer, ó, um menos o outro, ou seja, aqui eu tenho tudo, ó, sulfato de cobre mais água. Aqui eu tenho só sulfato de cobre. Se eu fizer um menos o outro, o que me sobra? Só a massa de água. Então, fazendo aqui um menos o outro aqui, vai dar 0,7475 gramas. Opa, então agora eu achei aqui a massa de água, ó, 0,7475 gramas. Beleza. Então, já sei. Então, vou achar agora, vou colocar agora tudo em roxinho aqui. Eu já sei que, então, se eu fizer uma conta se eu fizer essa conta de cima, ou seja, o número de mols de sulfato de cobre aqui, vai dar um valor de 0,079... Opa, eu esqueci um zero aqui. 0,0795 e 5 zero aqui, ó. Se você quiser até colocar, só pra gente colocar um a mais aqui. Tô colocando aqui, na verdade você pode usar 5 casas aqui após a vírgula, tá? Então isso aqui já tá bom. Deixa eu colocar aqui 795. E aí, se eu fizer o número de mols de água, o que eu vou ter? 0,745 dividido por 18 aqui. Eu vou chegar num valor de 0,041550. Beleza?
Então, 0,04150. Tá, eu tenho esse número de mols, eu tenho esse número de mols. Ai, professora, mas você não falou que o número de mols é isso aqui, ó? Cu, SO4, água. Você não falou pra mim que o número de mols é o que vai aqui na frente? É o que vai aqui na frente, né? Se eu quero saber o número de mols de molécula. Aí você vai me falar, poxa, mas é o que vai aí na frente? Como é que pode ser um número tão quebradinho? Pois é, porque aqui a gente achou o número de mols envolvido em 2 gramas. Certo? Mas eu quero saber a proporção de mols entre eles, não é? Então, se eu quero saber a proporção, eu vou ter que achar um número inteiro aqui, né? Quando você vai ver uma fórmula, né? Você vai ver lá 3 moléculas de água, 4, você vai ter 0,005 numa fórmula, né? Ou então, por exemplo, H2O, você não vai ver H 1,7254O, né? Não vai ter isso. Vai ter números inteiros. Então, para isso, eu vou ter que achar número inteiro, certo? Então, eu já sei que eu tenho aqui, ó, vamos fazer mais bonitinho. Eu já sei que quando eu pego isso aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, ó, o sulfato de cobre, né? E a água. Eu quero saber quanto que eu tenho de um para outro, qual a proporção. Pelo tanto que eu fiz de ensaio, eu determinei aqui que de água eu tenho 0,04150. E aqui eu determinei que eu tenho 0,00795, certo? Gente, com o menor número inteiro possível, não vou falar zero porque senão não existe aqui, né? Mas com o menor número inteiro que a gente pode ter, 1, né? Então, se eu sempre dividir isso daqui pelo menor número entre eles, eu sempre vou ter o valor de 1, certo? Como assim, ó? O menor número aqui, vocês estão vendo que entre 0,04150 e 0,00795, esse é o menor, certo? Porque ó, tem até um zero a mais aqui, 0,00795. Esse é o menor. Se eu dividir ele por ele mesmo, o que eu vou ter? 1, né? Então, eu consigo já descobrir que isso aqui é dividido por 1. Se eu pegar esse e dividir pelo menor, então sempre pelo menor, porque se eu dividir pelo menor, sempre, alguém vai dar 1. Né? E se eu pegar esse aqui, ó, e dividir pelo menor, eu vou ter 0,00795. Se eu fizer esse aqui dividido por esse aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter um valor aqui, ó, de 5,2. Aí sim você pode arredondar. O 5,2, gente, sempre vai ter ali alguma coisa de erro do próprio ensaio, tá? Então aqui você pode arredondar para 5. Então como que vai ficar a fórmula aqui, ó? Sulfato de cobre, 1 mol de sulfato de cobre para cada 5 mols de água. Esse vai ser o resultado do nosso ensaio. Então, aqui a gente está descobrindo quantos mols de molécula de água a gente tem para cada mol de sulfato de cobre. Então, olha, uma boa semana para vocês, beleza?